Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. Muitas pessoas ficam inquietas para saber o que acontece com o espírito do suicida quando ele retorna ao mundo espiritual. Há várias narrativas mediúnicas a esse respeito e há muitos discursos no meio espírita que aterrorizam as pessoas. Eu me proponho, então, a fazer alguns comentários elucidando essa questão com um pouco mais de serenidade. É natural a nossa curiosidade em saber o que acontece com o espírito no retorno ao mundo espiritual, afinal, todos nós, em algum momento, vamos fazer essa transição. Em particular, as pessoas ficam mais interessadas em saber na condição do suicida quando elas vivenciam de perto essa questão. Quando perdem alguém que é querido através das portas do suicídio, é muito natural que exista uma preocupação pelo bem-estar desse sujeito no regresso ao mundo espiritual. O Espiritismo tem muito conteúdo a respeito das condições do espírito nessa adaptação retornando ao mundo espiritual. Nós retiramos esse material das comunicações mediúnicas e parte disso está registrado na forma dos livros. Para a gente entender essa questão específica do suicida retornando e se adaptando ao mundo espiritual, é preciso a gente considerar um breve entendimento a respeito de como funciona a mentalidade que prevalece no meio espírita brasileiro. E essa mentalidade tem uma interpretação bastante punitivista, baseado na culpa e no medo a respeito da ação de Deus sobre nós, em particular quando a gente viola as leis divinas. No caso do suicídio, a gente percebe um imaginário inflexível também, no qual se entende que todos os suicidas vão se destinar a uma mesma região do mundo espiritual, se agregando ali aos afins, e vão ter sofrimentos horrorosos nessa região, antes que alguma equipe de resgate venha buscá-los, levá-los para uma colônia espiritual e começar todo um processo de modificação. Isso é um imaginário que foi criado por um livro em específico que acabou sendo interpretado de maneira literal e não romanceada e sendo generalizado de maneira indevida. Quando nós fazemos os contatos mediúnicos e observamos os diversos registros literários desde o trabalho pioneiro de Allan Kardec, a gente percebe que há nuances. E a primeira conclusão que a gente chega é: não existe uma pena fixada para o suicídio. As consequências para o suicida no retorno ao mundo espiritual são tão variadas quanto as causas que geram o suicídio desse sujeito. Portanto, não existe uma região específica destinada para esse sujeito, não existe uma punição específica para o suicídio, mas vão ser analisadas as circunstâncias em cada caso, o que leva o sujeito a cometer. Então, vai se analisar suas motivações, seu preparo psicológico, se ele tinha ou não apoio social, familiar, qual era o seu estado psíquico emotivo na hora, foi planejado, é alguma coisa que foi no desespero, foi um rompante e por aí vai. Tudo isso, minha gente, vai sendo considerado para gerar as consequências variadas no mundo espiritual. Então a gente pode afastar esse discurso que está baseado no terror e que não acolhe. E que a gente deve observar com muita criticidade como a gente exerce isso nos grupos de acolhimento que existem nas instituições espíritas. Abandonar esse paradigma que está baseado no terror, que está baseado nessas descrições horrorosas de sofrimento, para um modelo que seja baseado, primeiro, mais na realidade dessa variedade das consequências e que esteja mais com uma ênfase no acolhimento da pessoa que está sofrendo e preocupada com aquele que partiu. Então, acolher essa pessoa, consolar, dar a ela o entendimento de que o espírito do suicida não cometeu o pior crime do mundo, mas que ele cometeu um gesto equivocado, porque ninguém tem o direito de dispor da sua própria vida, mas permanece incondicionalmente amado por Deus. E que, como todos os equívocos que a gente comete, esse espírito irá entrar numa fase de arrependimento que vai impulsionar ele para a sua recuperação e, finalmente, a sua reparação do mal que ele cometeu. E isto é o mais importante.
Então a gente pode tranquilamente abandonar esses mitos, essas lendas de que todos os espíritos suicidas vão para o mesmo lugar, que vão sofrer horrivelmente, e entendendo com base na realidade dos diversos depoimentos mediúnicos que as consequências são variadas. Se existe uma coisa em comum, é o desapontamento, é a frustração que esse espírito enfrenta. Porque todos eles percebem que aquilo que ele tinha em mente, dar cabo da sua própria vida para terminar o seu sofrimento, não funcionou. Então as questões continuam com ele e ele vai ter que enfrentá-las, vai ter que lidar com elas. Naturalmente que no espírito do suicida, essa adaptação também será um pouco mais complicada, porque os laços que unem o espírito ao corpo que ele acaba de deixar ainda não estão completamente desfeitos. Isso vai gerar algum tipo de repercussão para ele, mas essas repercussões são tão variadas quanto as circunstâncias de cada caso do suicídio. Mas acima de tudo, minha gente, a misericórdia divina. O suicida errou ao retornar ao mundo espiritual através desse gesto, mas ele permanece amado incondicionalmente por Deus, vai entrar no processo de arrependimento, vai fazer a sua recuperação e vai fazer a sua reparação no futuro, numa próxima encarnação. Essa deve ser a nossa ênfase. Nada de estarmos preocupados em fazer discussões, descrições que aterrorizam, que valorizam o sofrimento. Isso é recuperar pensamento medieval, minha gente. Doutrina espírita é consoladora e consola porque nos esclarece a respeito da realidade do mundo espiritual. Esse é o meu recorte a respeito desse tema. Eu desejo que seja útil para você e que te seja consolador se você está no caso de ser um órfão de suicida. Eu peço para você curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. E se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.